Graças e paz, queridos, mais uma mensagem rápida para contribuir com o seu devocional diário. Tenho certeza que você conhece alguém que atualmente está afastado da igreja, desanimado na fé, ou que tenha já chegado até num nível de total descrença no evangelho, e que antes disso era um crente devoto, assíduo e que até tinha cargo na igreja. Eu tenho certeza que você conhece alguém com esse perfil. O que será que acontece para que uma pessoa tão devota chegue ao outro extremo de não crer mais em Deus? Dentre tantas respostas, algumas são frequentes e se destacam. Eu desanimei com a igreja, com as pessoas, com os escândalos envolvendo os líderes, a forma como tratam os que chegam precisando de libertação, apontando o dedo para o pecado alheio, o comércio que virou a fé. Isso tudo me abateu, me desanimou, as pessoas me decepcionaram e minha fé foi se acabando. Temos ouvido muito isso aí, não é verdade? Sobre esse tema, eu queria trazer alguns versículos aqui para que a gente analise, mas sem esgotar esse assunto, alguns apontamentos que podem te ajudar a superar essa dificuldade que todo cristão está sujeito a passar: a falta de fé. Talvez o conteúdo aqui não se aplique a todos, mas eu garanto que aos que conhecem e viveram a palavra de Deus bem de pertinho, essa mensagem vai aquecer a brasinha solitária que está dentro aí de você, do seu coração. E se chegou ao ponto de só haver cinzas, eu creio que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que já não mais existe. Amém? Eu quero iniciar com vocês abrindo ali em 1 Coríntios 12:3, que diz: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Note que é o Espírito Santo que nos direciona a crer que Jesus é o Senhor. Significa dizer que sem o Espírito Santo, tendemos a não crer em Jesus como sendo o Senhor, o Salvador. E por que tendemos? Porque o homem é mau por natureza. Sem o Espírito Santo, ele produzirá predominantemente obras da carne. E as obras da carne não são boas. O próprio Jesus disse qual é a essência da natureza humana. Lá em Marcos 7:21, ele anunciou pra gente lá: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E ainda continuou, né? O que sai do homem é o que o torna impuro. Em Romanos 8:6 e 7, Paulo também nos ensina: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Perceba que quando nós não buscamos incessantemente o Espírito Santo, o nosso lado carnal vai vencendo a disputa e as más práticas vão se predominando. O resultado é o nosso distanciamento de Deus pelo entristecimento do Espírito Santo. E isso vai impactar diretamente na nossa fé. Nesse aspecto, estaremos diante de um ciclo vicioso. Quanto mais eu me distancio do Espírito Santo, menos eu acredito que Jesus é o Senhor. Em Gálatas 5:22 temos essa constatação: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Viu só? Um dos frutos do Espírito é a fé. Percebe? Ter o Espírito Santo em nossa vida gera um ciclo virtuoso. Quanto mais eu me encho dele, mais fé em Jesus ele me gera. Se eu não me encho da presença dele, eu deixo de andar em espírito. Ou seja, eu deixo de o tempo todo considerar o mundo espiritual e essa batalha entre carne e espírito, e passo a ver a vida apenas com esses olhos materiais. O resultado é o nosso olhar se desviando para os escândalos, para os problemas que a igreja, aquele grupo de pessoas apresenta. Enfim, miramos as falhas, não focamos no único que não erra, que é Jesus. Hebreus 12:1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Verso 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Quando estou cheio do Espírito Santo,
eu sou canal de bênçãos para as pessoas. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, me torno referência de conduta, sem precisar julgar as ações alheias, de modo que visivelmente nos verão como servos de Deus. Lembra da sunamita, dizendo ao esposo o que via no profeta Eliseu? Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. E aquelas pessoas lá, colocando Pedro na parede, você se lembra? Verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro estava tão próximo de Jesus que o identificavam como discípulo pela fala, pelo jeito. Ao nos enchermos do Espírito Santo, ficaremos mais parecidos com Jesus e tão aptos quanto Ele a vencer este mundo e essa incredulidade que nos rodeia. Quando me encho do Espírito Santo, as setas da dúvida, da decepção, da revolta e tantas outras que o diabo nos lança, essas setas perdem as suas forças. Passamos a fixar os olhos em Jesus e auxiliar os mais fracos na fé, ao invés de ser um crítico religioso contumaz. Temos ainda aquelas pessoas que não necessariamente ficaram olhando para os lados, para as falhas alheias, mas que mesmo assim acabaram se esfriando e se desviaram. Na essência, o problema que essas pessoas apresentam é o mesmo: a falta de estar cheio do Espírito Santo. Isso porque muitos desses se esfriaram, acreditando que podiam vencer todas as batalhas espirituais apenas com o tempo que tinham de igreja, pelos anos de experiência na fé, ou porque tinham algum cargo eclesiástico. Não, queridos, a regra é a mesma, como lido lá no começo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão por intermédio do Espírito Santo. Se você não buscá-lo, como você buscar água quando está com muita sede, haverá um momento que suas idas na igreja não serão mais do que rotina, que as suas orações passarão a ser rezas repetitivas, que a sua leitura bíblica acontecerá apenas no domingo, quando o líder pedir para você acompanhá-lo em algum texto na leitura responsiva. Confiar apenas na sua experiência pode ser um erro fatal. No livro de Jeremias, no capítulo 17, nós temos lá no verso 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. No verso 9, ele continua: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? No verso 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Em Provérbios 3, temos assim no versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e afaste-se do mal. É isso, queridos. Com essa mensagem de hoje eu quero despertar você a uma busca incessante pela presença de Deus em sua vida, pois só o Espírito Santo pode nos ajudar nessas questões, seja sobre decepções que passamos ao perder Jesus de foco, seja pelo esfriamento da rotina e da confiança em nossa própria sabedoria e experiência. Ter o Espírito Santo em nossa vida é sinal de pertencimento a Jesus. Lá no livro de Romanos 8:9 temos: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Para finalizar, imagina comigo a seguinte situação: meus dias se findaram e eu me apresentei diante de Deus para aquela temível balança. Ali, Ele faz uma pergunta para mim bem objetiva: Misael, por que você abandonou a fé? Eu respondo, Deus, eu fiquei vendo os líderes envolvidos em escândalos, a roubalheira dentro da igreja, as pessoas dizendo que acreditavam no Senhor, mas vivendo como se o Senhor não existisse, a falta de amor. Enfim, fiquei olhando isso tudo, Deus. Aí eu me decepcionei, as pessoas me decepcionaram. Aí eu me afastei. E que Deus provavelmente me responderá, E o que eu tenho a ver com essa bagunça, Misael? Fosse você o fator de mudança, conhecendo a verdade, por que você se omitiu?